Romanos, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura dos versos 9 a 21 pelos próximos domingos. Mas eu não vou expor tudo hoje. Já já eu explico por quê. Romanos 12, 9 a 21, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, Deus sabe o que faz e Ele é quem programa essas coisas. A ideia era que nós terminássemos Romanos por volta do mês de agosto, mas pelo que eu estou vendo, a coisa vai esticar um pouco, o que é absolutamente providencial, porque quando nós falarmos sobre o capítulo 13, que é sobre a obediência às autoridades, culminará numa época mais próxima às eleições. E eu não vou precisar quebrar a sequência para falar para vocês e prepará-los para as eleições deste ano. Eu poderei fazê-lo com bastante propriedade a partir do capítulo 13. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou expor dos versos 9 a 21. Imagine eu falar de todos esses temas numa pregação só. Como seria? Você saberia que eu falei sobre muita coisa, mas não ia gravar cada um dos itens, infelizmente. Por isso, eu entendi que seria melhor fazer uma tratativa temática dessa perícope. E ao invés de expô-la de uma vez, eu vou fazer por temas. E eu espero que à medida que os temas forem surgindo, fique mais claro por que eu fiz essas escolhas. Eu vou hoje falar apenas dos versos 9 e 10. Só isso, dos versos 9 e 10. Nós, presbiterianos, acreditamos que a Escritura é a regra que Deus nos deu para governar aquilo que a gente deve crer e aquilo que a gente deve fazer. Nós chamamos isso carinhosamente de regra de fé e prática. Nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Diz o que a gente deve crer, diz o que a gente deve fazer, de modo que você não está livre para crer no que você quiser e você não está livre para fazer o que você quiser. Você vai crer conforme a Bíblia diz, vai fazer conforme a Bíblia diz. Nós não deixamos a escravidão do pecado para a libertinagem e para o auto-senhorio. Nós saímos da servidão do pecado para o serviço a Deus. Deixamos de ser escravos do mal para sermos escravos de Deus. Você não é livre. Você só é livre em Cristo. Mas isso faz dele o seu
Senhor. Dito isso, eu acredito que esta não deveria ser, e eu acho que nem é, uma crença particular dos presbiterianos. Antes, deveria ser aceita como uma regra geral dos cristãos, visto que ela era a regra do apóstolo Paulo. O justificado pela fé agora teria que viver por esta mesma fé. Justo viverá pela fé. Portanto, suas cartas possuem essa estrutura comum, na qual ele passa da exposição para a exortação, do evangelho para o discipulado cristão. E nós estamos já nessa parte mais prática, em que Paulo vai começar a trazer as aplicações e as implicações das doutrinas que ele expôs, do capítulo 1 até o final do capítulo 11, quando ele explode em doxologia, em adoração, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Mas no verso 1 do capítulo 12, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus que... E começa a falar sobre essa vida que a gente tem que viver no cristianismo. Como devemos viver? Mas observem que ele apresenta aos seus leitores não apenas uma ética individual ou pessoal. Sua preocupação é dar um retrato falado que caracteriza essa nova comunidade que Jesus estabeleceu na sua morte e ressurreição. Não é à toa que alguns trechos das cartas de Paulo lembrem tanto o Sermão do Monte, porque Jesus vai falar sobre as características, as qualidades, a postura do cidadão do reino de Deus, e nas cartas Paulo volta, ele retorna a este padrão e o explica em áreas que talvez a gente não enxergue com tanta clareza, porque o contexto vai mudando conforme a época e a situação e a cultura. Lembre-se de que Paulo escreve aos gentios e tudo isso dá uma cor diferente ao trabalho do apóstolo Paulo. E esta é uma continuação da sessão anterior, ainda que Paulo não esteja falando aqui dos dons concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Aqui, Paulo está falando das virtudes cristãs, daquilo que nós devemos viver. E ele vai fazer isso como se fossem pílulas éticas. Ele vai falar aqui dessas orientações pequenas e diretas que recapitulam muito do que foi falado pelo Senhor Jesus. Justamente por isso, quando eu olhei para essas injunções reunidas, eu achei que não seria bom falar todas elas de uma única vez. Até porque, mais do que pressa para terminar a exposição da carta aos Romanos, eu tenho, e obviamente o cronograma de pregações que eu fiz, meu maior interesse é que vocês sejam edificados, que vocês, minhas ovelhas, vocês que venham a ouvir isto, não só hoje, mas posteriormente, e até os que venham a ouvir depois da gravação, sejam instruídos no texto bíblico, cresçam na graça e na prática desse conhecimento. É óbvio, e eu não vou mentir, que à medida que eu lia esse texto, eu ia lembrando de coisas e situações que a gente passa nesta igreja. E aí vem uma coisa que normalmente a gente não gosta, que é o famoso recado do púlpito. Não é? O pastor fica mandando recado do púlpito. Aí eu sempre digo isso e a gente vai começar a ter mais, vocês vão começar a ver mais dos meus trejeitos pastorais à medida que o tempo vai passando. Vamos lá. Eu não dou recado do púlpito, eu prego mesmo. Só que eu prego para vocês. Então, se vocês acharem que o pastor está falando de vocês, então se acertou, quer dizer que se entendeu. Não é uma coisa, nossa, o pastor acertou meu caso. Não, eu planejei acertar. A segunda coisa mas ele está mandando um recado, o recado quem está mandando é Deus. Meu trabalho é expor o texto com fidelidade, por isso o convite é para que você mantenha a sua Bíblia aberta e veja se o que eu estou mostrando está lá, porque se o que eu estiver mostrando estiver no texto,
Então, sim, houve um recado dado pelo púlpito, e este recado, eu sou apenas a vitrola, mas não sou o disco. O disco quem pôs foi Deus. Quando o pastor prega fielmente, a gente diz que ele se torna vox Dei, voz de Deus. Então, sim, eu ia lendo e falava, não dava... Se eles perderem esses detalhes, a igreja perde na correção daquelas coisas que ela vem pecando. A hora de falar é agora. E aí eu falei, não, é melhor a gente fazer isso em pílulas mesmo. Vamos fazer um tratamento mais longo. A gente gosta da coisa rápida. Eu particularmente prefiro, eu sei que é esquisito, 1000 vezes uma injeção, resolve de uma vez só, do que um tratamento de 7 dias com comprimido 3 vezes ao dia. Por isso que eu sofria tanto com a leucemia e com o tratamento quimioterápico pós-hospital. Eu tinha que tomar tanto comprimido e eu não consigo tomar comprimido. Não tem como dar uma injeção? Não tem. E eu sei que às vezes é ruim ficar falando sobre, de pouquinho, mas a gente vai fazer um tratamento mais longo aí de 14 dias. Eu estou brincando. Vai ser umas 3 ou 4 pregações. Na minha conta, deram 3 pregações a mais, jogando o capítulo 13 ao invés de semana que vem para possivelmente mês que vem. Ou mais. Né? Então, é isso. E devo confessar que quanto mais eu olho para essas virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo e para a atenção que nós vamos dar para cada uma delas, mais convencido eu fico de que eu fiz uma boa escolha, até em virtude do que ela tem para ensinar de específico para nós aqui da IPM. Esta primeira injunção que nós vamos tratar aqui, a do amor, ela não é apenas uma lista, ou faz parte, ou encabeça uma lista aleatória de virtudes, mas ela qualifica todas as demais. Ela dá meio que o tom para que a música seja desenvolvida ao longo do processo. Versos 9 e 10 são o alvo da nossa exposição esta manhã, e o meu objetivo é muito simples, tanto quanto esse texto, eu só vou mesmo bater na tecla e vou tentar fazer isso da forma mais amorosa possível, mas não é uma promessa. Hoje eu quero falar para vocês sobre como amar os irmãos na fé. Sim, a gente sabe que deve. A ordem foi dada em outro texto. Amai os irmãos. Mas normalmente a nossa dúvida é sempre no como. Aqui você não vai ter exatamente uma dicasinha prática. Isso vai ficar por conta da minha criatividade. Paulo está qualificando. Ele está dizendo como na qualidade do amor que a gente tem que ter com os irmãos. E parece que os versos 9 e 10 não têm conexão, que é uma coisa meio desconexa. Por exemplo, detestai o mal e apegando-se ao bem não parece ter uma conexão direta com o amor seja sem hipocrisia. E o que dizer do preferir em honra uns aos outros com amar cordialmente? O que isso quer dizer? Então, eu posso começar, antes de sair falando sobre o que nós vamos falar, é que, na verdade, esse texto está dividido em 2 pontos, e cada um desses pontos tem um subponto prático. É bem simples essa estrutura, porque especificamente esse texto, vocês precisariam de alguém que soubesse grego. Porque se não fosse esse o caso, eu juro para vocês, os comentaristas indicariam um caminho pelo qual eu não vou. Porque aí eu estou lendo um comentário e aquela coisa muito bonita, muito fofa, muito utópica sobre cristianismo e igreja,
e de repente eu esbarrei com um coleguinha mais exegeta e ele me chamou a atenção. Eu falei, não, vamos ter que gastar mais tempo nesse texto. E, na verdade, o que você tem é uma cláusula afirmativa e outra que qualifica, que explica como essa cláusula deve ser feita. Então, apesar de parecer 4 pontos, são 2. Um debaixo do outro. Quer ver? A primeira coisa que você vai aprender nesta manhã sobre como você deve amar os irmãozinhos da sua igreja, olhe ao redor, porque depois eu vou explicar porque eu chamei vocês de irmãozinhos e por que vocês têm que amar, vai ficar no segundo ponto, é que você deve amar com amor sincero. A pergunta é como é que a gente faz isso? E aí eu vou usar o gerúndio para ajudar a gente, tá? Em português pelo menos. O amor deve ser sincero. A palavra que Paulo vai usar aqui é uma palavra que nega a hipocrisia. No grego isso é fácil. Primeiro que a palavra hipócrita é uma palavra grega. A palavra hipócrita é grego. Aliás, vão ter 2 palavras que eu vou falar em grego que Deus vai dar o dom de língua presbiteriano e vocês vão entender em português. A primeira delas é a palavra hipócrita. Porque o que Paulo está dizendo aí é que o amor deve ser hipócrita. Ou seja, sem hipocrisia. Falando isso em termos positivos, é sinceramente. Mas o que Paulo está dizendo é aquilo que a gente tem que tirar do nosso amor. Porque às vezes você ama sinceramente, com a mesma sinceridade que você odeia. O que Paulo quer que você tire é a falsidade do seu amor. Devemos manifestar amor verdadeiro, sincero e autêntico. O amor deve ser genuíno. É lindo e, tecnicamente falando, é mais interessante do que na prática. Porque quando você olha para a sua igreja e você lembra e sabe quem está aqui e quem não está, e você tem o dever de amá-los, você às vezes ama na força da hipocrisia. E o que Paulo quer é que a hipocrisia não exista no nosso meio. O hipócrita é o ator que participa de um drama, mas na igreja não podemos ter um palco. Na igreja não podemos ter uma cena. O amor não é teatro, ele faz parte da vida real. O amor sem hipocrisia é o amor verdadeiro, porque amor e hipocrisia são mutuamente excludentes. Bom, não tem muito mais o que falar, era isso mesmo. Daqui para frente é só implicação. E eu começo, a minha grande luta com esse texto foi o que Paulo queria que a gente fizesse. E eu comecei a pensar na nossa própria vida e se é assim que o amor deve ser, então quando a gente demonstra amor de domingo, o amor de final de semana, o amor de programação de igreja, o amor superficial, nós estamos teatralizando o amor. Você é um hipócrita quando você ama só na frente de quem interessa. E às vezes eu acho engraçado que vocês tentem me ludibriar. Porque vocês acham que eu não sei que vocês são outras pessoas longe das minhas vistas. Mas isso é hipocrisia e esse é o tipo da coisa que Deus não gosta. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você pode tentar me enganar, o que é difícil, e você pode conseguir me enganar, o que é possível, mas existe alguém que lá do céu está olhando para você. Então, cuidado, irmãozinho, como amas. E há uma outra estrofe daquela música. Cuidado, porque se você está amando só para ficar bonito diante de olhos falhos como os meus, que ainda precisam de lentes para enxergar bem o mundo,
você não é só um hipócrita, você é um ator de canal ruim. Você é um ator de rede de televisão que ninguém assiste, porque só tem eu como seu espectador. Pois a Bíblia diz que nós passamos na tela do céu, que há uma milícia celestial que nos assiste, como se nós estivéssemos correndo e na arquibancada todos os heróis da fé torcessem para que a nossa corrida tivesse êxito. E você está querendo impressionar quem? O seu pastor? Pois você não tem um amor impressionante e nem terá. Só o que Deus quer é que o seu amor seja sincero. Como as pessoas acreditarão no amor de Deus, no amor sincero, profundo, sacrificial, intenso, magnífico, maravilhoso, se ao nos olharem eles enxergam hipocrisia, dissimulação, ódio, indiferença, falsidade? O amor de Deus é visto em nós, não porque somente Cristo foi enviado ao mundo por amor de nós. Esse é o amor de Deus inequívoco. Mas de tal sorte deve ser o nosso amor. Verdadeiro e visível, perceptível. Às vezes a gente percebe o amor de Deus, um amor que a gente vê com o próximo. Há muitos anos atrás eu ouvi um missionário, tentando lembrar quem foi que falou, que não sabia que aquela tribo havia sido visitada por um outro missionário médico. Ele não sabia disso. Ele achou que estava abordando a tribo pela primeira vez. E aí ele chegou e falou assim: eu queria falar para vocês de Jesus. E aí ele começou a expor o evangelho de Lucas. E a tribo não reagia como se aquilo fosse uma novidade. Uma postura que ele já estava acostumado e que ele não viu a tribo reagir. Okay. E aí, quando ele terminou de contar a história e de ler alguns trechos do Evangelho de Lucas, ele perguntou o porquê da indiferença. E eles falaram assim: não, é que a gente conhece esse camarada aí, ele já passou por aqui. Ele falou: como assim? Jesus, que falava palavras de sabedoria, curava pessoas, demonstrava amor, falou: esse Jesus já esteve aqui. Falei, como é que... Não, sim. Como é que Jesus esteve aqui? Falei, Jesus era assim, ó, tinha essa altura, andava assim, falava, e já falou tudo isso aí para nós. Falei, não é possível que Jesus tenha vindo aqui. Falou, veio. Se Jesus é esse homem que você está falando aí, a gente conheceu. Foi embora até tal mês. E aí, como ele teve a noção de tempo, ele foi procurar e descobriu que um missionário médico tinha passado por lá. Ele talvez nunca saiba que a perspectiva daquela tribo era de que se Jesus era o homem que estava escrito na Bíblia, então aquele missionário só podia ser Jesus. Sabe o que é isso? É quando a gente ama de tal forma que o amor de Deus é visto em nós. O amor tem que ser sem hipocrisia. O que dizem da maneira como você ama? Sabe o que vão perceber? É a maneira como você ama, não as palavras que você fala. Quando as pessoas entram aqui, elas têm que ver como nós nos amamos. Porque quando você disser para alguém, Jesus te ama, ela tem uma ideia clara do que isso significa ao ver a maneira como a gente se trata. Lembre-se de tudo aquilo que Paulo falou do amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. Porque ele é o paradigma de amor. Nem vou falar aqui, aliás, o primeiro título que eu dei para esse texto foi As 4 Linguagens do Amor. Aí eu risquei para não criar uma ideia errada, mas eu juro que se eu colocasse isso, o que ia ter de clique na internet para ver quais são as 4 linguagens do amor, segundo o maior crítico das linguagens do amor. Mas eu tirei. Porque... primeiro que Paulo não está falando disso. Segundo,
que você não é o parâmetro de amor, não se ama conforme você. Você não diz como as pessoas têm que te amar. Quem diz como você deve amar o próximo é Deus. Você não escolhe amar de determinada forma. Deus está dizendo que você tem que amar sem hipocrisia. E a pergunta é, como é que esse amor se mostra? Como se ama sem hipocrisia? Mostra para mim como se ama sem hipocrisia. E a resposta vem na sequência. A resposta é criteriosamente. Se ama sem hipocrisia quando se ama com critérios. Quais? Detestando o mal, apegando-se ao bem. Porque eles estão qualificando o substantivo anterior. Lembrando que no grego, a palavra que está aí traduzida como seja sem hipocrisia, no grego é uma palavrinha só. Então, as duas outras expressões estão dizendo como sem hipocrisia funciona. Sem hipocrisia é um amor que detesta o mal e apega-se ao bem. Essa é a maneira como o amor se mostra verdadeiros. Devemos odiar uma coisa e amar outra. Paulo se refere aqui ao ódio em sua dimensão máxima. Vocês não têm ideia das forças que Paulo emprega aqui. Paulo usa a pior, a mais forte, a mais concentrada palavra para ódio encontrada na Bíblia. Vocês têm noção do que é isso? Paulo está dizendo que você tem que detestar com todas as suas forças, odiar com ódio consumado, ranger o dente de raiva, odiar com as profundezas e totalidade do seu ser o mal. Não é uma coisa simples que Paulo está falando aqui. Paulo não se refere a um simples desagrado ou uma mera antipatia. Paulo está ordenando em nome do Senhor que nós abominemos o mal. E da maneira mais sincera possível. Por isso que ele está dizendo, você tem que odiar com todas as forças do seu ser o mal. Paulo está guiado pelo Senhor, reordenando as nossas paixões. Porque na sequência, Paulo vai falar que nós devemos nos apegar ao bem. Apegar, que palavrinha mais sutil. Eu vou falar de novo, falei que ia ter duas palavras em grego, que se eu falasse em português, em grego você ia entender em português. A palavra que eu vou falar, atenção, o dom de línguas presbiteriano. Eu vou falar em grego, você vai entender em português. A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra cola. Por acaso você entendeu em português, né? O que eu falei foi grego. A palavra cola em português vem da palavra cola em grego. Só que cola, como Paulo coloca aqui, é colado tão coladinho que você poderia traduzir isso por cimentar. Você já viu o que acontece quando você cimenta alguma coisa, quando você chumba alguma coisa na parede, como é que fica? Firme, indestacável, que para você destacar você tem que quebrar. Pois é, Paulo está dizendo que quando a gente busca o bem, a gente se cola, a gente se conecta, a gente se funde. Se você... É que na época de Paulo, eu acho que não tinha isso, mas seria mais do tipo fundição mesmo, mas como se Paulo estivesse dizendo que você deve estar soldado, chumbado ao bem. É muita coisa forte. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o Senhor quer reordenar as nossas paixões. O pecado bagunçou o nosso coração e por isso o pior conselho que você pode receber e obedecer é siga o seu coração. Esse coração aí pecaminoso, desesperadamente corrupto. Siga o seu coração e se você seguir o seu coração, ele vai te levar direto para o inferno. Pode seguir, vai lá. O problema, meus irmãos,
é que os cristãos de hoje em dia, o que nos inclui? Quando a gente critica os cristãos de hoje em dia, a gente sempre olha para fora e diz: cambada, tudo falso. Verdadeiro sou eu. Esse povo aí que não é reformado. Igreja boa é a minha. Pai, bate neles, pastor. Irmãos, o problema dos cristãos de hoje em dia, o que certamente nos inclui, é que eles seguem o próprio coração, cheio de paixões desordenadas. Não podemos confiar em nossos gostos. Prestem muita atenção, porque depois que eu vou falar com vocês, vocês não veem problema nenhum nas porcarias e sujeiras nas quais se metem. Mas o problema é que muito daquilo que nós consideramos prazeroso, bom, sem problemas, deveria ser abominado. Você entende o peso disso? Paulo usa uma linguagem intensa aqui, porque ele quer mostrar a intensidade da nossa inversão. Nós somos invertidos, diz o reverendo Vadislau. E a gente acha que rebeldia é o nosso pior problema. Somos rebeldes, reversos e inversos. Mas você sabe o que significa dizer que você é inverso? Significa que você deveria abominar, detestar o mal e ter colado como cimento no bem, e você fez o inverso. Você chumbou a sua vida no mal e abomina tudo o que tem nome de Deus. Agora você entende por que quando Deus desinverte a gente ainda tem uma luta com o bem, com as coisas boas. Por que a gente ainda carrega muito da cosmovisão? A gente vem com sujeira. Essa semana passada, vocês sabem, porque para mim a mudança ainda não acabou, né? Então eu estou em mudança. Essa semana passada a gente mudou e essa semana está tentando pôr a casa em ordem. Mas uma curiosidade que aconteceu, eu descobri, que agora eu tenho que esquecer dela. Eu descobri uma fita adesiva, dupla face, aquilo é pior que prego. Colei uns quadrinhos lá na casa e serviu bem, mas agora tinha que tirar. E a hora que eu tirei o quadro, eu tirei o quadro. Mas o quadro veio com a parede junto. Aí eu tive que comprar lá um negócio para substituir, ficou um buraquinho lá. Minha esposa já disse, na próxima não vai botar mais essa coisa não. Porque eu fui tirando os quadros e vi uns pedaços de madeira junto lá. É uma das coisas curiosas, quando Deus nos tira das trevas para o reino do Filho do seu amor, a gente estava colado ao mal. E quando Deus nos puxa, a gente carrega um pedaço da parede com a gente. E essa é a razão pela qual há impureza na igreja. Como na caixa onde esses quadros ficaram, tem pedaço de parede que ninguém sabe explicar como foi parar lá. É porque veio junto. Não pertence ao quadro. Não é do quadro. Agora eu vou ter que ir lá raspar o quadro. E eu vou preservar o quadro. Mas o quadro vai sofrer um pouquinho na minha mão. O nome que a gente dá a isso é santificação. Porque quando Deus te tirou de lá, igual cenoura quando vem da terra, carrega terra junto, quando Deus te tirou de lá, você veio com resquícios de cosmovisão, pois você é invertido. E é nessa intensidade que você devia entender o que a inversão fez com você. O cristianismo moderno perdeu essa característica, o discernimento do que é bom e do que é mal. Vivemos na era da incerteza. Já não sabemos mais o que é bom. A gente quer colar. É igual quando vai acontecer agora, né? Eu vou pegar os quadros e vou ficar lá andando. Onde que eu ponho esse quadro? Eu não sei. Porque agora mudou. Tem até um lugar que não tem nem mais parede. Agora é uma janela. E agora? Onde que eu ponho? Eu não sei mais.
Casa nova, você não sabe onde põe as coisas. A gente está tentando fazer do mesmo jeito, mas as coisas não encaixam. Tem que criar uma nova maneira. É uma nova vida, um novo lar, uma nova família, uma nova regra, uma nova crença. O cristianismo moderno perdeu a capacidade de distinguir com clareza o que é certo do que é errado. E essa incapacidade de discernir o bem do mal não é desculpável. Você não está entendendo? Deus não vai falar assim, veio sujinho, mas tá bom, pelo menos é meu. Não. Se veio sujo, está errado. Desconfie da sua cosmovisão. Se você não está atento, absolutamente atento, você está carregando trejeitos mundanos na sua maneira de pensar, agir e falar. Está errado. Isso é inversão. Deus abomina esse tipo de coisa. E como consequência, estamos invertendo uma ordem de graves implicações. Amando o que Deus odeia, odiando o que Deus ama. Inversão não é pouca coisa. Como nós devemos amar? Nós devemos amar com sinceridade, discernindo o bem do mal. Ou seja, devemos amar sinceramente, mas criteriosamente. Sem hipocrisia, com critérios. Você não pode tolerar o mal na vida do seu irmão. Você não pode deixar de fazer o bem na vida do seu irmão. Fosse só isso, né? Mas Paulo continua, tem mais amor. E no verso 10, está todinho errado. Tá todo... Não, calma. Eu estou achando assim, nossa, mas a gente não está fazendo nada. Não, é que o verso está mal traduzido. A gente lê esse verso, tem um monte de coisa, você vai ler no original, tem 4 palavras. Mas o que aconteceu aqui? Aí você vai entender as palavras e eu vou pedir de novo o dom de línguas presbiteriano. Porque, na verdade, Paulo está falando aí de duas cenas muito bonitas, que da forma como foi traduzido, está muito pé da letra, perde um pouco da beleza retórica que Paulo está usando aqui. Paulo reúne neste versículo 2 famílias de palavras. A primeira palavra, dá uma olhada aí, traduzida por amor cordial, descreve a afeição natural que sentimos pelos nossos familiares. É tipicamente o amor de um pai por um filho, o amor dos pais por seus filhos. Essa palavra não tem paralelo em português, mas é uma palavra só. Você tem que amar desse jeito. E é como um pai ama um filho. É coisa linda. A outra palavra, como eu disse, apesar de ser grego, também é conhecida. E essa você não vai lembrar de nenhuma palavra em grego, em português, mas provavelmente você vai lembrar de um cream cheese. Já sabe, né? Paulo manda a gente amar com Filadélfia. E eu concordo com Paulo. Se você ama com Filadélfia, você ama de verdade. Porque o trem caro. Para alguns de nós. Não é? Tem gente que ama mais como Danúbio. Mas Paulo está dizendo para a gente amar com Filadélfia. O que Paulo quer dizer? Que quem ama investe no cream cheese? Aí traduzido na sua Bíblia com amor fraternal, que significa o amor devotado a irmãos e irmãs uns pelos outros. Ambas as palavras eram usadas originalmente a relações de sangue dentro de uma família humana. Paulo vai pegar 2 palavras que estão aí traduzidas de uma forma que dá a entender que você tem que amar com cortesia, né? Puxar o chapéu, né? Desejar a paz do Senhor, perguntar se está
Você quer sentar aqui? Já pegou uma água? Tá tudo bom? Como vai? E Paulo está dizendo que não é nada disso. Paulo está descrevendo uma cena muito mais íntima, muito mais bonita. Ele dá uma nova conotação a essas palavras, se referindo ao afeto carinhoso e cordial que deveria unir os membros da família de Deus. Paulo está pedindo para a gente se amar como se nós fôssemos uma família. Amai-vos como uma família. Como a gente tem que amar? Como uma família. Irmãos, não é dizendo que a gente é uma família que a gente se torna uma família. Não é insistindo, quem sabe repetindo isso ou colocando como slogan uma família que adora o Senhor. Ou chamando-nos, veja bem, não tem nada de errado dizer que somos uma família da igreja tal. Nada. Eu só não quero que vocês achem que isso faz de você partícipe dessa família. Na verdade, a parte boa é que nem mesmo a membresia da igreja faz de você família de Deus. Eu disse que a parte boa, porque o que faz de você família de Deus é a fé no Senhor Jesus. Se você crê no mesmo Senhor que a gente, se você é filho do mesmo Deus, você senta-se à mesa conosco, come do pão, bebe do cálice, eu te chamo de irmão. Vamos bater? Não em nós. Depois a gente bate na gente. Vamos bater para fora? Eu nem vou bater forte, porque não dá para bater em irmão com força. Em irmão a gente bate com a mão meio mole, para não machucar. Mas, irmãos, essa é a razão pela qual presbiteriano não tem primo. Presbiteriano só tem irmão. Essa é a razão pela qual a gente não nega a ceia para quem é irmão, como negam para a gente quando a gente vai visitar lá. Essa é a razão pela qual não importa de qual igreja você seja, você é meu irmão. Eu me lembro de um irmão que não era presbiteriano, eu tive o privilégio e o trabalho de acompanhá-lo por 1 ano quase, mas eu o conheci quando o seu filho sofreu um acidente, vamos chamar de acidente a surra que ele levou na formatura dele. Ele se formou, foi festar com os coleguinhas, arrumou uma briga na festa de formatura depois da cerimônia e o ser humano não é bonzinho e o maltrataram muito severamente. Depois dele já ter sido surrado e já estar inconsciente no chão, alguém lhe pisou a cabeça, causando um traumatismo craniano sério. Quando eu o conheci, ele não andava, não via e a sua memória durava alguns poucos minutos. Na reunião que eu o conheci, eu fui apresentado a ele 4 vezes. Deus abençoou, ele se recuperou, voltou a andar, voltou a enxergar depois de algumas cirurgias. Não é normal, não enxerga normal, mas vive bem. Quando eu o conheci, eu estava discipulando seus pais. E eu o conheci antes da formatura, um rapaz lindo. E olha que eu não acho homem bonito. Um rapaz lindo. Me esnobou. Eu feinho, pastor. Me esnobou, não queria saber de Deus. Alguns meses depois, eu continuando no discipulado com os pais, conheci esse rapaz, pudemos caminhar junto, a família veio para a igreja. Um dia, este rapaz disse para mim que uma das maiores bênçãos que aconteceu a ele foi a surra daquela noite. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse, porque lá eu pude conhecer a Cristo. Eu hoje não enxergo, hoje eu tenho um monte de dificuldades, mas hoje eu sou crente. Uma das coisas que mais me chamava a atenção com eles é que eles eram muito abastados, conhecidos na cidade por serem pessoas ricas. Quando eu visitei pela primeira vez, eu não estava sozinho.
A pessoa que estava comigo não aguentou a cena, pôs a mão na boca para não chorar em voz alta. De tão chocante que era. Muitos pastores foram, só eu permaneci. Só eu fiquei até o final. Só eu acompanhei até o final. E eu vou contar essa história só por causa da frase final. Porque ele falou, você foi família. Durante o tempo da internação, da recuperação, Deus nos trouxe uma nova família. Eles me contaram as histórias do hospital. Eles chegaram lá, na cidade onde o menino estudou, longe de tudo e de todos, eles não conheciam ninguém, o menino hospitalizado, entre a vida e a morte, eles precisavam de ajuda. Deus providenciou uma enfermeira que era crente. Depois uma pessoa que era crente na cidade, que eles conheceram passeando. Ou seja, eles falaram, Deus nunca nos desamparou. Sabe o que Deus nos deu? Família. A gente falava assim, a gente é crente, então você é meu irmão. Não perguntaram de que denominação a gente era, não perguntaram de onde a gente era. Se você é crente, se você é de Cristo, você é meu irmão. Abraçaram a gente como irmão, deram hospedagem como irmão, deram comida como irmão, deram roupa como irmão, deram auxílio como irmão. E um desses irmãos que eles acharam era eu. Que privilégio. Só que quando eu apresentei para eles a igreja presbiteriana, eles descobriram uma nova família. Você está entendendo que quando Deus te chama para a fé, Ele está mandando você olhar para esse povo e ao invés de desprezá-los como meros pecadores ou pessoas que vêm à igreja com você, que Deus está convidando você para olhá-los como seus irmãos e que a partir de agora essa é sua família. Olhe ao redor, são seus irmãos, irmãs, pais. Às vezes as pessoas acham esquisito. Você trata, essa é a crítica que eu recebo, você trata todo mundo como se fosse seu filho. Paulo mandou, está aqui. Ame como se fosse filho, ame como se fosse pai, ame como se fosse irmão. Ame como se fosse irmã. É duro porque não está no texto em português. E eu não estou nem aí, porque Paulo não escreveu em português, Paulo escreveu em grego. Quando eu me casei, aliás, desde que eu me mudo muito, desde que eu me lembro, mas desde que eu me casei, eu não moro na cidade dos meus pais, nem na cidade dos meus sogros. Tudo o que eu tive, desde os meus 20 anos de idade, foi a igreja. Eu sempre olhei para a igreja como se fosse minha família. Se eu precisava de mãe, eu procurava as velhinhas da igreja. Se eu precisava de pai, eu procurava os velhinhos da igreja. Se eu precisava de irmão, eu procurava os jovens da igreja. E eu tinha relacionamento com eles como de irmão, ou seja, brigava muito. E aí eu fui descobrindo que igreja é isso. Família. Como é que a gente tem que amar na igreja? Com uma família. Então, de vez em quando, você vai dar umas cotoveladas no seu irmão. Umas mordidas. Vai dar umas estranhadas. Mas saiba que é seu irmão. E irmão, a gente estranha, briga, mas na hora do vamos ver, é para ele que a gente liga. É para ele que a gente estende a mão. É a mão dele que está estendida para a gente. A parte boa é que você pode estar brigado o que for. Aliás, é uma coisa que vocês deviam aprender a fazer. Está brigado o que for, com que seja lá quem for. Não ter a menor vergonha de ligar para ele. Eu sei que a gente não está se falando, mas eu preciso da sua ajuda. Você é a pessoa que vai me ajudar. E sabe o que a pessoa vai dizer? Vou bicudo, mas eu vou. Porque é irmão. É assim que a gente ama. O amor que nós devemos uns pelos outros na igreja é o amor entre pais e filhos e irmãos. O problema é que a igreja deixou de se enxergar como uma família. Na verdade, a gente fala e repete que a igreja não é um clube, mas na prática acaba sendo assim que a gente se vê, como membros de um mesmo clubinho. Se ver como família não é fácil. Até porque a igreja que é nova, eu ainda nem acostumei muito, não sei nem direito quem você é tão novo que você já é meu irmão. E como seu irmão de sangue, vem cheio de defeitos. Não acontece de uma hora para outra. Não está isento de implicações. Pense no seu relacionamento com os seus irmãos
de sangue. Olha para a igreja e vence no seu relacionamento com seus irmãos. Você vai ver, para a nossa tristeza, que você não age como se a igreja fosse sua família. É duro, mas essa é a sua família. Eu sei, você queria outra família. Tem gente que acha que igreja é assim, vou escolher minha família. A parte boa de você estar numa igreja é que a igreja é igualzinho família. Tu não escolhe. E você já foi adolescente rebelde, já olhou para os seus pais, olhou para os pais do seu amigo e falou assim, Deus, troca. Por que o Senhor não me fez ser filho deles, tão mais legais, e eu sou capaz de apostar que para os outros eu sou um pai mais legal do que para duas pessoas que podem testemunhar, que a outra ainda não pode falar. Eu aposto que eu pareço um pai mais legal para quem só me vê de longe. Eu me lembro uma vez, a Lana era do tamanho da Thaís. Eu estava radiante. Minha primeira filha, coisa maravilhosa. Primeira filha, meu irmão. Primeira filha. Deus sorri para nós quando nos dá uma primeira filha. Filho é bom, não me entenda mal, vocês têm 2. Mas, eu estava radiante. Ela era linda desde o primeiro minuto. Eu estava no shopping e eu estava apaixonado por minha bebê. Aí eu brincava com ela, jogava ela pro alto. Teve uma vez que em casa eu joguei ela pro alto, bateu com a cabeça no negócio. Eu adorava brincar com a minha filha. Eu brinquei muito com a Lana. Nossa, eu rolava com ela no chão. E uma pessoa nos abordou, a minha e a minha esposa. Ele falou assim, eu me lembro dessa cena, da pessoa falar assim, é bonito de ver como vocês se amam. Ela não quer viver na minha casa. Não é assim, de fora parece mais bonito mesmo. É por isso que Paulo recomenda que o amor deva ser sem hipocrisia, para que aquilo não seja cena. Eu ouvi uma vez de um aconselhado que quando eles vinham para a igreja, você sabe como é vir para a igreja depois que vira família, né? É um estresse, né? E quando você está num relacionamento pré-conjugal, é fácil, você combina o horário, todo mundo aparece no horário, bonito, arrumado, cheiroso, é isso. Mas na casa você vê o drama, você vê o atraso, você vê que a pessoa não interessa, ela acorda 2 horas antes, ela vai sair atrasada, porque precisa passar não sei quantas vezes para pentear o cabelo. E aí você vê a pessoa que está arrumada, mas ela não vai sair com aquela roupa. E vai trocar. E você não vê nada disso. Você está vendo depois que vira família. E é mais difícil você amar na sinceridade. Mas quando você ama sinceramente, até essas partes faz parte do conjunto, até esses momentos fazem parte do conjunto. E você deve amar com amor íntimo, familiar. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu olho para isso e abraço isso como uma coisa boa? Última parte desse texto. E está na sua Bíblia traduzido como preferindo-vos em honra uns aos outros, que também não está bem traduzido. Hoje eu vou ter que corrigir bastante coisa aqui. Eu diria que se o amor sincero é demonstrado com critério ou criteriosamente, o amor familiar é demonstrado proativamente. Eu sei que a gente é atrapalhado. Eu tentei ser proativo essa semana, me dei mal. Eu fui sair, íamos sair só eu, minha esposa e a bebê, e aí ela falou para eu me preparar e eu me preparei, pus tudo na mala. Quando ela chegou, falou, cadê? Eu falei, já está na mala. Então vamos. Não estava. Não pus o que era, pus outro negócio. Ela usou o outro negócio. Não era para pôr uma mamadeira, pus outra coisa. Pelo menos levei o pó do leite. Fui proativo. É assim, ela entendeu com amor, né? Como é que a gente faz para ser proativo? O que tem proativamente aqui nesse texto? Não é simplesmente, olha para o texto aí, não é simplesmente uma recomendação de etiqueta, tipo, preferir em honra
um convite à humildade, considera o outro como superior. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que todos os atos de respeito e gentileza, nós deveríamos tomar a liderança. Ou seja, no lugar de ficar esperando que o outro nos honre, nós deveríamos manifestar nosso respeito de antemão. O que Paulo literalmente está dizendo é: honra primeiro. É isso que Paulo está dizendo. Honre primeiro. Não espere que os outros o louvem, mas seja o primeiro a render louvor, sempre que isso possa ser feito em harmonia com a verdade. Seja proativo. Ame primeiro, honre primeiro, sirva primeiro, faça primeiro, anteveja e providencie. Trate com honra, porque é assim que você faz com quem você ama. Quando você vai preparar uma surpresa, você não é proativo? Você prepara tudo, a pessoa entra, parabéns, não é assim? Você não se preparou? Você não fez primeiro? Você não correu atrás? É difícil. A gente não está falando só de fazer surpresa, não. A ideia aqui não é de coisas a fazer. A palavra-chave aqui é a palavra honra. Honre primeiro. E este é um outro problema moderno, não? Vir à igreja para ser amado e não para amar. Vir para ser servido e não para servir. Vir para achar defeitos e situações que precisam de conserto, no lugar de ser proativo na proposta de ajuda e redenção. Igreja se tornou um lugar para a gente vir e se sentir bem, ao invés de vir arregaçar as mangas e trabalhar. Eu me lembro quando eu fui visitar a igreja de um dos meus professores nos Estados Unidos, o Edward Welch. E eu vi ele de chinelo e bermuda. E eu fiquei escandalizado. E aí eu não resisti. Turista não ia... eu tinha que perguntar. Eu falei, e é assim... Falei, juro para vocês, eu virei para ele e falei assim, é assim que você vem para a igreja? Ele falou, eu fico de terno e sapato a semana toda. Ele estava brincando comigo. Ed Welch ia dar aula para as crianças naquele dia. A sala das crianças. Ele tirou os chinelos, a bermuda permitia que ele se sentasse, porque ele ia dar aula sentado no chão com as crianças. Naquele dia, não era dia do Dr. Welch, meu professor de doutorado, falar bonito e dar palestras. Naquele dia era o dia dele servir. Lá em cima, tinha até lugar para colocar o copo. Bonito, templo. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente vem para servir, não vem para mostrar quão bonito a gente tem, colocar a calça bonita, o sapato bonito. A igreja é lugar de servir, e às vezes, se for para servir, a gente tem que vir de chinelo e mostrar o dedãozão. Arregaçar as mangas e trabalhar. A gente perdeu isso na igreja moderna. Essa religião vida mansa, essa religião acomodada, relaxante e relaxada, não glorifica a Deus. Na verdade, depõe contra o reino. A gente gosta de pose, meus irmãos. A gente gosta de púlpito, a gente gosta de camisa fechada, a gente gosta de elegância, garbo, verve, norma culta da língua. A gente tem um Senhor que tirou a roupa, amarrou-a na cintura, pegou uma toalha, pegou um baldinho com água, sentou no chão e falou, dá o pé aí, meu querido. Dá o pé aí que eu vou lavar. Não, que isso? O senhor não faz isso não, sou o senhor. Eu sou mesmo. O senhor veio para servir. Se acham grande, imagina o que vocês têm que fazer. Dá o pezão aí. E tome Jesus a lavar o pé dos discípulos. Essa religião acomodada, relaxante, bem-estar, religião do spa. Igreja presbiteriana do spa.
ela não glorifica a Deus, não. Na verdade, ela depõe contra o reino de Deus e impossibilita viver a vida da comunidade da fé com o amor que Paulo descreve aqui. Porque se você for viver uma vida de serviço, você vai chegar descabelado, vai maquiar no caminho, vai vir desconjuntado, vai esquecer a gravata, vai esquecer o terno. E quantas vezes eu já fui para a igreja sem cinto? Quando eu prego com isso aqui fechado, é que eu esqueci o cinto. Ninguém sabe. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer, para sair. É carrinho, é não sei o quê, pega lá, é criança, a criança corre, pega as crianças, põe uma no quengo, outra no braço, e vai, liga o carro, tira o carro, põe a criança no carro, sai com o carro, esqueceu a criança, volta, pega a criança. Estou brincando, isso nunca aconteceu. Servia isso. Chega na igreja, monta não sei o quê, vai para lá, aí o pastor aparece todo esbaforido, com a gravata torta, com a camisa para fora, e fala, pastor, você não tem vergonha? Ele chegou primeiro, arrumou os bancos, varreu. Se igreja pequena, geralmente é assim. Não é toda igreja que tem diácono. Isso quando o pastor não carrega a câmera, o tripé e tudo mais. A gente não gosta de servir. A gente gosta de ser servido. Mas na família, não tem isso. Família a gente serve. Máxima de mamãe. Sou sua mãe, não sou empregada. Não temos empregadas. Todo mundo vai servir. Foi assim que eu aprendi a varrer, foi assim que eu aprendi a cozinhar, foi assim que eu aprendi a tirar e pôr cortina, porque não interessa, na casa todo mundo serve. Família, na igreja todo mundo serve. Na igreja somos uma família. Amar criteriosamente com amor sincero e amar proativamente com amor fraterno não é uma missão qualquer. É o amor de Deus experimentado na igreja. Houve tarde de manhã a primeira virtude. Meus irmãos, várias outras virtudes se seguirão a essas. Prestem atenção, porque cada uma delas nos ajudará a criar uma igreja diferente aqui. E a primeira coisa que Deus quer que a nossa igreja tenha como característica é o amor. Que Deus nos dê a graça de ter uma igreja que se ame. Amém.